Olá, sou o professor André Brock e aqui apresento mais uma questão com relação à dúvida enviada. E aqui uma observação, eu fiz uma pequena alteração aqui de enunciado, né, adequando a resolução que me foi apresentada. E há um erro aí também de alternativas, eu nem coloquei as alternativas aqui, então já vou resolver aqui da forma correta. O gráfico mostra a evolução do consumo de certo cereal entre os anos de 2010 e 2015 em uma grande região. Então tá aí, olha, em 2010, né, você tem aqui 5,25 toneladas, em 2015, 6 toneladas. O que interessa aqui quando se fala em taxa de variação média, e esse problema você vai ver, eu já vou avançar aqui, ele vai falar exatamente de taxa de variação média, é o quanto se cresce aqui, né, no período considerando somente os valores iniciais e os valores inicial e final. Tá? Então a inclinação dessa reta é que determina aí essa taxa de variação média. Se fosse, por exemplo, de 2010 a 2018, perceba que a reta seria mais inclinada, o que indicaria uma taxa média de variação maior, tá? Mas aqui é 2015 a 2019. E essa taxa de variação média, que aqui no caso vai ser em toneladas por ano, é o quanto se cresce anualmente, mas não efetivamente o quanto se cresce anualmente, ou o quanto se cresceria, né, se essa taxa fosse mantida constante. Quantas toneladas a mais eu teria de crescimento anualmente, né, se ela fosse constante essa taxa. Tá ok? Vamos ver o que o problema pede aqui. Olha, sabe-se que de 2015 a 2019 houve uma redução de 20%, agora uma observação aqui, tá? 20% na taxa média, não de consumo, mas de variação. O enunciado original trazia a palavra consumo, mas a resolução apresentava variação. Tá? 20% de redução na taxa de variação, se comparado aos anos 2010 e 2015. Então, sendo assim, qual foi a quantidade consumida desse cereal em 2019? Primeiro, nós vamos calcular essa taxa, né, de variação média, considerando aí os anos, né, 2010 a 2015. Essa taxa de variação média a gente pode entender aqui como um ΔY sobre ΔT, ou ΔX. Embora aqui a gente não esteja falando de funções, mas graficamente você pode pensar aqui como o eixo Y, né, o eixo vertical, e o eixo horizontal é o eixo X. Tá? Então, considerando somente os anos 2010, 2015, qual foi a variação que eu tive no X? Né? É só você fazer 2015, olha aqui o meu ΔX aqui, tá? A variação no X, é só você fazer 2015, o ano final, menos o ano inicial 2010, dá uma diferença de 5 anos. E qual a variação que nós tivemos aqui no eixo Y? De 5,25 até 6, né? Nem vai até tão alto assim como eu coloquei aqui. Essa variação que a gente vai ter aqui no eixo Y, né? É 6 menos 5,25. Então vamos aqui aos nossos cálculos. Variação no Y, 6 menos 5,25, passou de 5,25 toneladas para 6 toneladas. O que importa somente é os valores que nós temos em cada um dos anos considerados, 2010 e 2015, não importando o que aconteceu entre esses anos. O ΔX a gente calculou ali, mas eu vou pôr de novo aqui, olha, 2015 menos 2010. Fazendo as contas aqui, nós temos 0,75 dividido por 5. E 0,75 por 15 dá 0,15. 0,15 o quê? Tonelada ano, tonelada por ano. É o aumento que se tem, aumento médio aí de toneladas a cada ano nesse período de 2010 a 2015. Agora, quando eu considero uma redução de 20% nessa taxa média, como que a gente pode tratar uma redução de 20%? Usando a taxa unitária, né, pensa assim, olha, 100 menos 20, tá, dá 80%. E 80% na forma unitária é 0,80. Quer dizer, então, que se você multiplicar, né, 0,80 por 0,15, que é essa taxa, isso daqui vai dar 0,12 toneladas por ano. Essa foi a redução
ou esse é o valor, né, ao qual essa taxa foi reduzida. Se você preferir calcular 20% de 0,15, né, que é 0,03, né, 0,03, beleza, aí você tira de 0,15 e chega ao 0,12. Bom, agora o que acontece? Nesse período de 2015 a 2019, a taxa média, né, de crescimento é de 0,12 toneladas ano. Bom, o que isso significa? Que a cada ano, em média, aumentou 0,12 toneladas. Vamos ver em 2015, qual é aqui, olha no gráfico, só mostrando, né? 2015, lembre-se que são 6 toneladas. Tá ok? Então, como que nós vamos fazer esse tipo de cálculo? Bom, se em 2015 eram 6 toneladas e vai crescer 0,12 tonelada ao ano, o que nós vamos ter, aqui, ó, 2015, o que nós vamos ter em 2019, né? Qual é o valor? Bom, é só você multiplicar 0,12 por 4, porque são 4 anos, que vai dar 0,48 toneladas. Agora já não coloco mais por ano, porque já multipliquei por 4 anos, né? É como se houvesse cancelamento ano com ano. E aí você vai fazer o quê? Aqui, olha, 6 mais 0,48, 6 toneladas mais 0,48 tonelada, dá 6,48 toneladas. Essa é a produção que se espera no ano de 2000, ou o que ocorreu, né, no ano de 2019. Espero ter esclarecido a dúvida e até o próximo vídeo.